Olá, estamos aqui no segundo encontro de jornalismo do Instituto do Câncer Mãe de Deus, em Porto Alegre. Estou aqui ao meu lado com o Dr. Stefano Stefani e eu vou perguntar para ele quais são os avanços aguardados na ciência para os próximos 10 anos no estudo do câncer. Na verdade, a estimativa a médio e longo prazo é muito difícil de estabelecer, porque as coisas são muito rápidas. Elas realmente vêm sendo incorporadas de uma forma surpreendente. Coisas que pareciam ficção científica há muito pouco tempo atrás, hoje estão disponíveis e são fundamentais para a tomada de decisão. Mas nós conseguimos alinhar mais ou menos para que caminho estamos andando. Claramente nós estamos caminhando em direção de ter uma medicina mais assertiva, mais objetiva, mais customizada. É o que nós chamamos de medicina personalizada. Portanto, o paciente ele não tem câncer de mama, ele tem um subtipo de câncer de mama, cujo tratamento especificamente vai ser um subtipo de tratamento. Então o caminho é muito claro nesse sentido. Segundo, os tratamentos têm sido muito menos tóxicos, muito mais fáceis de utilizar, através de comprimidos, através de drogas que a gente pode utilizar sem a toxicidade da perda do cabelo, da náusea ou da queda de glóbulos, que durante muito tempo acompanhava os tratamentos oncológicos. E em terceiro ponto é que os exames e os aparelhos de tecnologia são impressionantes na sua alta definição. Então eu consigo hoje estabelecer claramente extensão de doença e um planejamento de tratamento que respeita o órgão saudável, de forma que eu consigo atingir o meu objetivo terapêutico sem prejudicar as pessoas, como se fez durante muito tempo. Agora explica pra gente um pouco o que dificulta a criação de uma vacina para a prevenção do câncer de maneira mais eficaz. Em algumas situações específicas, nós já temos vacinas que podem diminuir alguns tipos de câncer, como por exemplo o colo de útero, como por exemplo o carcinoma de fígado, o hepatocarcinoma. Existem vacinas para diminuir a doença, para diminuir doenças que por sua vez são fatores de risco para desenvolver o câncer. Mas é muito difícil desenvolver hoje, com o modelo de medicina que nós temos, um tratamento só ou uma vacina só que vai eliminar as mutações, por conta de uma coisa clássica em cancerologia, que é a heterogeneidade. Existem dezenas e dezenas e talvez centenas de mecanismos de mutação diferentes. Então, quando nós conseguimos identificar determinado tipo de mutação e corrigimos, não só temos o problema de ter outras mutações que nós nem reconhecemos que existem, como também temos o problema de que aquela mutação passa a aprender a se defender do remédio. Isso que torna o combate e a guerra contra a doença tão complexa. Ela não é baseada numa alteração só, ela é baseada numa gama tremendamente grande de alterações que acabam levando para a doença, portanto, não existe uma chave só que vai fechar todas as portas. Entendi. Que solução o senhor imagina para aquele problema que o senhor apresentou na palestra, sobre a inequidade dos gastos com relação à saúde pública e à saúde privada? O primeiro ponto que nós temos que deixar bem claro é estabelecer quanto que a população está disposta a investir para tratar câncer e para tratar todas as doenças. A partir desse momento, nós temos que criar critérios muito claros e objetivos de análise de incorporação de tecnologias e de desincorporação. Portanto, se eu tenho novos tratamentos e tratamentos efetivos, eu adoraria incorporar tudo que existe. Mas eu tenho que lembrar que nós temos um orçamento finito. E nesse orçamento finito, seja público ou privado, as regras de incorporação e de utilização têm que ficar muito claras. Várias coisas devem ser pautadas com muito cuidado, como por exemplo, deixar muito claro para o médico e para o paciente o que realmente aquela tecnologia pode oferecer, dando uma expectativa realista para as pessoas. Segundo ponto, priorizar a incorporação de medicamentos que tragam impacto em tempo e qualidade de vida, sem politizar e muito menos partidarizar a discussão, mas trazer isso para um campo rigorosamente técnico. Agora, uma outra questão interessante com relação ao índice de câncer de intestino no Rio Grande do Sul. Queria saber com o senhor de que forma que o consumo de carne pode interferir nos altos índices da doença aqui no estado. Sim, nós temos um número mais elevado de câncer de intestino, muito está relacionado ao padrão de alimentação riquíssimo em carne vermelha. Não há dúvida nenhuma. O que se estabelece para tentar reduzir esse risco, especificamente em câncer de intestino, é compensar as dietas ricas em carne com muita verdura, muita fibra, determinar claramente uma medida que reduz a mortalidade de câncer. Está muito estabelecida na literatura, que é fazer o exame de colonoscopia a partir dos 50 anos, mesmo que a pessoa não sinta nada,
Portanto, pessoas que mesmo sem sentir nada após 50 anos devem conversar com seu médico para fazer um exame chamado colonoscopia, que examina o intestino e detecta precocemente doenças que eventualmente possam existir. E não há dúvida nenhuma, evitar outras coisas que podem aumentar o risco, como por exemplo o excesso de peso, como por exemplo o cigarro e como por exemplo o consumo excessivo de álcool. Nós vimos também uma pesquisa recente que mostra que o estado do Rio Grande do Sul, os casos de câncer aqui no estado crescem em proporção maior do que em São Paulo, os casos de câncer de pulmão devido ao consumo de tabaco elevado. Vocês percebem isso na prática, nos atendimentos clínicos do hospital? O Instituto Câncer Mãe de Deus tem cada vez mais recebido pacientes do Brasil inteiro. Mas uma das coisas que acontece claramente é nós notarmos, mesmo sem precisar fazer nenhuma análise muito sofisticada, o aumento do crescimento de algumas doenças específicas, como câncer de mama, como câncer de pulmão e como melanoma. São doenças que cada vez têm sido mais presentes em pacientes mais jovens, de forma que não há dúvida nenhuma, nós estamos pagando o preço de uma geração que cuidou muito pouco da sua saúde no que diz respeito a cigarro, exposição solar e muito recentemente começou a se preocupar em questões de alimentação e atividade física. Então, nunca é tarde para iniciar, mas claramente aquelas pessoas que decidem iniciar métodos de vida saudáveis só depois que estão doentes vão se beneficiar muito menos do que aquelas pessoas que assumem um comportamento mais saudável mais precocemente na sua vida.